Salve, salve meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje aqui para falar de alguns casos particulares. Na verdade, são alguns problemas que acometem o cálculo estequiométrico. Nem tudo são flores, ora você vai lá fazer o cálculo teórico e você obtém um resultado diferente daquilo que é determinado experimentalmente, tá certo? A química é ciência experimental, existem inúmeras variáveis que teoricamente a gente não consegue controlar. Então, vou apresentar para vocês alguns desses probleminhas, tá certo? Elenquei 4 desses probleminhas: o excesso de reagente, o grau de pureza de um dos participantes, o rendimento da reação, nem sempre você obtém 100% daquilo que você projeta no papel, e reações que ocorrem em várias etapas que podem nos apresentar um desafio na hora de resolver, tá certo? Nós vamos fazer 4 aulinhas, uma para cada tópico desse aqui, e hoje nós vamos começar com a aulinha de um caso especial, que é o excesso de reagente, tá certo? Então, a gente sabe que existem leis, né, que determinam o cálculo estequiométrico, e aí é preciso obedecê-las, obviamente. A lei da conservação da matéria, e uma lei importante é a lei das proporções, tá certo? Nós já fizemos uma aulinha sobre as leis ponderais, nós já fizemos uma aulinha sobre o cálculo básico. É imprescindível que você assista a aula de leis ponderais e a lei sobre o cálculo estequiométrico básico, que nós já fizemos, para que isso aqui, obviamente, faça mais sentido, tá certo? Então, dessas leis ponderais, uma delas, que é a lei das proporções constantes, diz que as substâncias reagentes, né, elas interagem numa proporção definida, numa proporção constante. Então, se você colocar os reagentes fora dessas proporções, você vai ter excesso de alguém, né? Ou, ao contrário, você vai ter a falta de alguém. A gente chama de reagente limitante. Então, como que eu determino isso? Como que eu descubro isso? Porque o nosso desafio é, estou lendo um enunciado, um problema de cálculo estequiométrico, e identifico nesse problema um problema de excesso. Então, antes de resolver o problema do cálculo estequiométrico, eu tenho que resolver o problema do excesso. Essa é a ideia fundamental. Tá certo? Nós vamos fazer esse estudo com um exemplo, nada melhor do que um exemplo para a gente entender isso aí, tá certo? Então, a primeira coisa é o seguinte, ó, todas as vezes que um enunciado, um problema, oferecer valores de 2 ou mais substâncias reagentes, mas é 99% de chance de você ter um problema de excesso ali. Quer dizer, uma dessas quantidades deve estar fora da proporção. Por quê? Porque não é preciso. Você precisa apenas de uma informação, né? Quando você tem uma equação química e a gente faz o ajuste, o balanceamento da equação que a gente aprendeu lá no cálculo estequiométrico básico, a partir dali nós já temos uma proporção entre reagentes e produtos. Então é preciso apenas um dado, quer dizer, a quantidade de uma das espécies, para que eu determine da outra. Então, se o autor o enunciado, o problema, oferecer 2 quantidades de reagentes, com certeza é preciso verificar, porque possivelmente há um problema de excesso, um deles estará em excesso. E a gente não pode trabalhar com excesso, porque o excesso indica que não há quantidade da outra espécie suficiente. Então a gente tem que descartar esse excesso e trabalhar com o reagente que está em menor quantidade, que a gente chama de limitante, tá certo? Vamos lá um exemplo aqui para você compreender do que eu falo. Olha, então obtém-se óxido de magnésio pela reação entre magnésio e oxigênio. Uma reação bem simples, né? Eu coloquei o foco no problema e não na dificuldade de resolvê-lo, né? Ou de interpretá-lo mais especificamente. Qual é a quantidade máxima de óxido de magnésio, MgO, obtida quando a mistura reagente é constituída por 48,6 gramas de magnésio e 48,6 gramas de oxigênio? Tá vendo? O cara deu quantidades de 2 reagentes. Não é necessário. Não é necessário. Então, aguarda esse número, 48,6 com 48,6, a mesma quantidade. Ele não precisava. Ele só poderia ter me dito assim, ó, qual é a quantidade de óxido de magnésio obtida quando se coloca 48,6 gramas de magnésio com oxigênio suficiente. Por que ele deu a quantidade de oxigênio também? Bem provável nós termos um probleminha de excesso e a gente vai verificar isso aí, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, pega a equação, escreve a equação. Normalmente a equação é dada. Ajusta a equação está balanceada, proporção então 1 mol para meio mol para 1 mol. Importantíssimo. Lá no cálculo estequiométrico básico a gente discutiu muito isso. Primeira coisa que eu faço, faz o ajuste da equação, toma essa proporção em mols e transforma ela na grandeza em que o problema levanta. Então, no caso, o problema está trabalhando com massa, então eu vou transformar esse número de mols em massa. 1 mol de magnésio, 24,3 gramas, poderia ter arredondado, usei um número mais preciso aqui, 1 mol de oxigênio, meio mol de oxigênio, 16 gramas, e 1 mol de óxido de magnésio, então 40,3 gramas. Essa aqui é a proporção, tá certo? Bom, como é que eu descubro quem está em excesso? Nós fazemos cálculos simulados. Quer dizer, nós vamos imaginar que um desses reagentes será consumido por inteiro. E a gente vai descobrir quanto é preciso do outro reagente
para consumir essa quantidade. Então, todas as vezes que der mais do que um reagente, muitas vezes a gente só de montar essa proporção a gente já consegue enxergar quem está em excesso. É até o caso desse exercício. Mas às vezes os números não são tão claros, então é importante e imprescindível daí fazer um cálculo simulado com os valores fornecidos. Vamos lá fazer para verificar como se faz isso. Olha lá. Então está aqui a equaçãozinha, já com as quantidades que a gente determinou em massa, porque o exercício trabalha com massa, e aí nós vamos admitir primeiro que todo o magnésio que ele colocou lá, que é 48,6 gramas, vai reagir, ou seja, vai ser consumido. Então, 24,3 gramas precisam de 16 gramas de gás oxigênio. Os 48,6 que ele colocou, quanto precisaria de oxigênio? Tá vendo? Isso é um cálculo simulado. Porque ele colocou 48,6 de oxigênio também. Mas quanto será que precisaria? Fazendo essa continha, multiplicando o cruzado, porque o cálculo estequiométrico é um cálculo proporcional, nós vamos encontrar o valor de 32 gramas. Mas quanto que ele colocou? 48,6. Então, esse valor, ok, nós temos essa quantidade. Entende? Nós temos até mais do que deveria ter. Nesse momento eu poderia já dizer, olha, o oxigênio está em excesso. Por quê? Porque eu preciso de 32 e quanto ele colocou? 48,6. Ok? Já mataríamos ali. Mas como a ideia é entender o problema, eu vou fazer também admitindo que todo o oxigênio reage para mostrar para você que qualquer um dos dois que você tivesse escolhido, você teria sucesso na interpretação, tá certo? Então, admitindo que todo o oxigênio reage, nós teríamos 24,3 para 16 gramas de oxigênio. Aí, se eu, então, colocasse 48,6 gramas de oxigênio, quanto nós precisaríamos de magnésio? Multiplicando o cruzado, fazendo a regrinha de 3, nós teríamos o valor de 73,8. Nós não temos 73,8 gramas de magnésio. Foram colocados no recipiente inicialmente 48,6 gramas de magnésio, ou seja, essa quantidade ela não existe. Desta forma, a quantidade de magnésio colocada ela é menor do que deveria ter comparado aos 48,6 gramas de oxigênio. Nós chamamos essa espécie que está em menor quantidade de reagente limitante, no caso o magnésio. E a espécie que está em maior quantidade em relação à proporção, nós chamamos de reagente em excesso. Beleza? Esse é um ponto importante. Muitos problemas querem saber apenas se você consegue identificar o reagente em excesso e o reagente limitante. Isso é muito importante. Qual que é o próximo passo? Despreze isso aqui. Nós não fazemos os cálculos com o reagente em excesso, tá bom? Se você quiser descobrir quanto que é o excesso, pense comigo. Quanto a gente precisaria para reagir? 32 gramas. Quanto que foi colocado? 48,6. Se você diminuir 48,6 de 32 gramas, você encontrou o excesso, aquilo que vai sobrar no final da reação aqui que não reagiu, porque não há quantidade de magnésio suficiente. O segredo é fazer o cálculo com o reagente limitante. Então, bora lá fechar essa ideia, né? Então, como há um excesso de oxigênio, nós vamos fazer um cálculo com o reagente limitante, que é o magnésio. Desta forma, puxando a proporção de novo aqui, né, nós temos que 24,3 gramas reage com 16, forma 40,3. Então, colocou as duas quantidades, olha o que a gente vai fazer com o reagente em excesso, nós vamos descartá-lo, porque não há quantidade de magnésio suficiente. Quem vai determinar o produto será sempre o reagente limitante, sempre quem está em menor quantidade, beleza? Então, fazendo a continha aqui embaixo, 24,3 gramas vão produzir 40,3 gramas de óxido de magnésio, portanto, 48,6 há de produzir aqui Z. Esse Z vale 80,6 gramas, beleza? Isso é um clássico, um problema no problema, entende? Você tem um problema de cálculo estequiométrico, né, que você tem que resolver sobre as quantidades, e no meio desse problema você encontra outro problema, que é ter um reagente em excesso. Lembrando, para não esquecer, como é que nós sabemos que o problema envolve excesso? Porque foram oferecidas duas quantidades de reagentes, beleza? Não é preciso para descobrir.